Você sabe o que que é alta costura? Pois é, gente, é muito comum, né? A gente vê as pessoas falando assim: ah, eu tenho um ateliê de alta costura porque eu faço modelos exclusivos, feitos sob medida, com técnicas artesanais e tudo mais, tal. Só que não é bem assim, tá? Então, se você tá aqui no Brasil, seja em qual cidade for, você não faz alta costura. E sabe por quê? Porque haute couture, que significa alta costura em francês, é só na França, meu bem. Pois é, gente. Então não basta assim ter técnicas, técnicas de artesanais, trabalhar com materiais nobres, ter um atendimento super personalizado, com modelos autorais e exclusivos. E olha que tem ateliês aqui no Brasil muito bons, que tem, assim, um trabalho primoroso, sabe? Nesse sentido, assim, no sob medida. Eu mesma já passei por algum deles, assim, que são incríveis mesmo, tem uma estrutura interna incrível. Mas a gente não pode se intitular alta costura, porque esse é um termo protegido pela Federação da Indústria da França, tá? E aí eu vou te contar um pouquinho sobre quais regras, né, são necessárias para entrar, fazer parte desse grupo aí tão seleto, mas antes eu vou te falar sobre umas curiosidades, assim, um pouquinho da história da alta costura, né? Porque aí como que ela surgiu, né? Como que isso tudo começou? Isso começou em 1858 com um estilista chamado Charles Frederick Worth. Tá? Ele é inglês, porém ele fez o nome dele na França. E ele revolucionou ali o mercado da moda na época, porque ele veio e trouxe métodos de trabalho assim que até então não se utilizava. Então ele que introduziu ali os modelos feitos exclusivamente e sob medida para determinada pessoa. Então aquele modelo é daquela pessoa e eu não faço para mais ninguém. Foi ele que introduziu isso, tá? Além de também ele ter colocado, ele que foi o primeiro também a começar a colocar etiquetas com a marca dele nas peças, tá? Ele também começou a fazer as apresentações ali dos modelos em mulheres reais, que até então essas peças eram apresentadas em bonecos, né? E aí ele, além de fazer essas apresentações em modelos reais, ele também instituiu o lançamento, a apresentação de coleções por estação, né? Ele separou, ele dividiu ali por estação, que era verão e inverno. Ele que introduziu isso, além de ele também ter fundado e criado uma associação de profissionais da moda ali para unir os profissionais, que no futuro virou a Federação da Alta Costura como a gente conhece ela hoje. Então, e aí assim, e uma outra curiosidade, que essas regras, como elas são aplicadas hoje, elas foram criadas em 1945. E por que nessa data? É justamente por causa da Segunda Guerra. Porque o Hitler, né, como todos sabem, ele era um amante das artes, tal. E aí, ele começou ali a olhar a alta costura francesa ali, começou a ter um olharzinho de cobiça, e aí ele tava com intenções de levar essa alta costura para a Alemanha, tá? Então, né? Enfim, se apropriar e levar isso para a Alemanha. E aí, já percebendo essa movimentação, essa intenção deles, tá? Aí o governo francês falou assim: opa, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa para proteger esse nosso patrimônio, né? Que é tão rico. Então, vamos estabelecer ali umas regras, e regras bem rígidas, para quem quiser ingressar nesse grupo, elas são obrigadas a cumprir com essas determinações. E aí surgiram assim as regras das quais os ateliês eles são obrigados a se encaixar até hoje. Então, e aí quais são essas regras que eles determinaram que a gente que os ateliês são obrigados a seguir até hoje, né? As peças elas precisam ser exclusivas, elas precisam ser feitas à mão do início ao fim do processo, tá? Os materiais, os tecidos eles precisam ser tecidos nobres, tecidos de alta qualidade. E alguns tecidos sim são desenvolvidos exclusivamente para essas peças ou para essas coleções. As técnicas de modelagem, as técnicas de modelagem, de costura também tem que ser de profissionais ali especializados. Então elas são técnicas que elas são demoradas e exige ali muita dedicação e muita atenção, tá? O ateliê ele precisa estar em Paris ou
a sede do ateliê, ou pelo menos o showroom dele precisa estar em Paris, e não basta estar em Paris, ele precisa estar no Triângulo de Ouro ali, que são 3 ruas principais ali de Paris, ele precisa estar ali naquele miolo ali, tá? Esses ateliês, eles têm que ter um staff interno, essa equipe de no mínimo 15 profissionais que trabalham lá em tempo integral, tá? E também eles são obrigados a ter no mínimo 20 profissionais técnicos em moda. Esses profissionais técnicos em moda, eles são formados e especializados em técnicas de alta costura que eles são qualificados ali, tem várias escolas de alta costura, mas a principal é a escola do sindicato da Associação da Alta Costura de Paris, tá? Tem que apresentar por temporada, antigamente eles exigiam 50 modelos que eram obrigados a apresentar por temporada, já diminuiu para 35, mas esses modelos têm que ser modelos de noite e modelos de dia também, tá? E esses modelos, quando se faz exclusivo, sob medida para uma determinada cliente, ele precisa ser provado pelo menos uma vez. Tá? Esses profissionais da alta costura, da couture, né, eles são chamados de couturières, né, que são costureiros. E isso, uma pessoa ser chamada de costureira na França, de costureiro na França, é um alto grau assim de reconhecimento na carreira, sabe? Então isso preserva o status de luxo e de glamour desse meio, assim. Então sim, ser chamado de costureiro é sim um grande reconhecimento da capacidade de trabalho dessa pessoa, tá? Logo depois do Worth, né, vieram ali os estilistas que deram continuidade da alta costura, seguindo todos esses critérios e todas essas técnicas, tá? E os pioneiros, logo depois do Worth ali, que entraram que ingressaram nesse grupo aí da alta costura foram o Patou, o Poiret, a Vionnet, o Lanvin, a Chanel, a Schiaparelli, o Balenciaga e o Dior. E aí, gente, olha que interessante, como essas maisons, né, que são as precursoras ali da alta costura, tinham que seguir essas regras, e dentre essas regras, eles eram obrigados a empregar profissionais que tinham técnico em moda, né? Esses profissionais que trabalhavam lá depois de um tempo abriram suas próprias maisons e integraram as gerações seguintes da alta costura, né? Que um deles foram assim o Yves Saint Laurent, o Pierre Cardin, o André Courrèges, o Ted Lapidus, que não é tão famoso, né? O Manuel Ungaro, que já foi, agora não é mais da alta costura, e o Jean Paul Gaultier, que se despediu, né, da alta costura na temporada passada, né? Babado, babado. Então, gente, vamos lá. Aí, a alta costura, ela é por definição, né? O que ela é por definição ali? Ela é uma moda de vanguarda, né? Ela existe para apresentar coleções e apresentar novas técnicas e formas de criação e modelos. Então ela é marcada pela criatividade, pela experimentação e pela expertise, né? E ela sim é um mercado que as peças elas são muito caras, mas eles não se ganha, os ateliês eles não ganham muito dinheiro com a alta costura em si, né? Eles usam a alta costura como uma vitrine e como uma forma de um laboratório ali de criação também, sabe? Para apresentar ali técnicas que um tempo depois elas vão ser difundidas e vão ser incorporadas nas coleções de prêt-à-porter e de consumo mais da massa ali, tá? Então, assim, mas se ele não dá dinheiro, que vantagem leva nessa história, né? Que vantagem Maria leva, afinal, né? Então, na verdade, assim, o que sustentam as maisons, o que traz dinheiro para as maisons ali, para manter elas, são a venda de acessórios como bolsas, sapatos, joias e acessórios de uma forma geral, tá? Tem também os perfumes, que são muito fortes, inclusive a Chanel foi uma das precursoras ali a começar a lançar uma linha de perfumes, né? E eles
trazem muito dinheiro ali para os ateliês, tá? As maquiagens, que também vem a linha de maquiagens, é muito popular e também vende bastante. E por último, por incrível que pareça, por último são os modelos em prêt-à-porter. Tá? Eles vieram depois. Primeiro se vendeu e comercializou todos esses itens que eu falei anteriormente, aí depois entraram as peças ali de prêt-à-porter, que é o feito para usar, que são as peças de confecção, feito em escala, né, com grade de tamanho e tudo mais. E aí essas tendências que se lança na alta costura, elas entram no segundo momento ali no prêt-à-porter. E aí vai mais pra massa mesmo e populariza, entre aspas, né? Essas tendências tal. E aí, gente, a alta costura, ela tava um pouquinho adormecida, meio quietinha aí um tempo atrás tal, só que aí com o aumento aí das redes sociais, com a criação das redes sociais e com o crescimento do Instagram tal, a alta costura voltou a estar em voga, voltou a todo mundo aí falar sobre ela e acompanhar e conhecer um pouco melhor. Por quê? Por causa das influencers e das Instagrammers, né? Então essas meninas que são essas influencers, elas adoram alta costura, elas super admiram tal, e aí elas começaram a ser vistas também pelo meio ali como uma comunicadora, né, que leva essa informação ali para a massa, né, além de ela usarem também esses modelos de uma forma bem conceitual ali, né, então respeitando também toda essa atmosfera de criação e de lançamento de tendências também. E tanto que nos desfiles elas são convidadas para participar, né, quando quem vê, quando essas influencers estão nos desfiles, assim, elas já na sala já começam a postar e o pessoal fica toda apavorosa, né, para acompanhar, para entender como é que como funciona e tudo mais, mas elas ainda acompanham esses desfiles da segunda fileira para trás, da segunda fila para trás, porque a primeira fila, esse setor, eles ainda prezam muito pelos profissionais da moda, né? Então, como jornalistas de moda, críticos de moda, os profissionais da moda em si, como outros ateliês, ou maisons, ou estilistas, sejam quais profissionais forem, né? E também os compradores, né? Além das consumidoras, das clientes, que não são chamadas na alta costura, elas não são chamadas de clientes, elas são chamadas de colecionadoras, tá? Elas têm um lugar ali garantido na primeira fila, mas também as multimarcas que revendem essas marcas aí. Então esse é o pessoal que na primeira fila eles têm prioridade, assim, para aparecer. E aí a alta costura fala assim, é só em Paris, é só em Paris. Mas todos os estilistas que estão lá, Priscila, não são parisienses e não são franceses, que eu sei, né? Não são mesmo, né? Eles, como eu falei, eles são obrigados a seguirem as regras, eles têm que ter uma sede, um showroom, alguma coisa lá em Paris, mas eles não precisam ser franceses, né? Que tem muitos ingleses, tem italianos, tem israelenses, tem também, quem mais? Japoneses, né? E esses tem um grupo que é o grupo fixo da alta costura ali, que eles estão, que eles não saem, que são os participantes permanentes, né? Que é Chanel, Dior, Schiaparelli, entre outros. E tem outras marcas que elas não são permanentes, que eles podem ou permanecer durante um período ou apenas serem convidados para uma estação, tá? E aí tem várias, tem a Gianni Versace, tem o Giorgio Armani, né? E tem que é de fora ali dessa galera aí da França, tem a Iris Van ele sabe e tal. Então, esses daqui não são fixos, todo ano a federação reanalisa e reavalia para ver se eles vão continuar, tá? E aí eles também entendem se querem continuar ou não, se vale a pena, porque afinal de contas também fazer parte
cumprir com todos esses critérios requer muito investimento financeiro, né? Então, algumas marcas que até eram permanentes no primeiro momento, depois saíram, tá? Então, assim, falando de Brasil, né? Nós já tivemos nomes de estilistas e designers brasileiros na alta costura, tá? Esses nomes são o Ocimar Versolato e o Gustavo Lins. São esses dois estilistas que são brasileiros que eles têm registro na Federação da Alta Costura, né? Eles trabalharam em muitas maisons lá fora e aí depois de um tempo eles foram e criaram a sua própria maison e desfilaram com a sua marca própria, tá? E no Brasil, como eu falei, não tem alta costura, o que a gente tem aqui que mais se aproxima é um sob medida de luxo, né? Então a gente tem uma dinâmica própria, temos modelos de negócios específicos que não tem lá, como por exemplo o aluguel de roupas, né? E os ateliês aqui que fazem parte desse sob medida de luxo, eles se inspiram e se baseiam muito nesses critérios da haute couture francesa, tá? Então, no Brasil já há um tempo, desde dos anos 50 tal, que já tinha se incorporado daqui pra gente esse negócio mais personalizado, mais específico, inspirado na alta costura de Paris. Então lá no passado a gente teve as maisons aqui que eram muito tradicionais, que era a Casa Canadá no Rio de Janeiro, a Casa Vogue em São Paulo. Depois delas vieram também a Claudette Deca, a Daslu, né? E aí nessa época elas faziam peças para a alta sociedade brasileira, que eram as mulheres de famílias quatrocentonas, as esposas de políticos, esposas de militares na época, né? E algumas famosas também, tá? Então, além dessas maisons, na época, além dessas maisons, tínhamos também nomes muito conhecidos da alta costura, né? Quem nunca ouviu falar de Clodovil, de Ronaldo Esper, Guilherme Guimarães, né? Tem também o Denner, né? O Denner foi um dos precursores, né? Então, e hoje a gente também tem ateliês que tem um trabalho muito primoroso, muito comprometido com esses critérios da alta costura, tá? Então, se aproximam bastante, assim, dessa forma, desse modelo de trabalho, tá? Desse modelo de negócio, que são as marcas que são as mais conhecidas hoje nesse ramo sob medida de luxo, que é o Sandro Barros, a Wanda Borges, o Júnior Santaella e o Paulo Dolce, assim, esses são os estilistas mais conhecidos hoje no Brasil. Eles seguem muitos desses critérios da alta costura e eles também são uma geração muito influenciada por essas primeiras gerações ali da alta costura, tanto brasileira quanto francesa, tá? Então, gente, é isso. É bom a gente entender um pouquinho como que funciona a alta costura, o que é, quais são as regras que se aplicam, tudo mais. É bom a gente saber entender, primeiro para a gente ter ali, se munir de informação e conhecimento para a gente passar para nossa cliente também, no ateliê, ali no dia a dia, tal, e ter, né, esse conteúdo aí para passar essa informação e também para a gente não cometer algumas gafes, né? Porque hoje com essas informações tão difundidas, a maioria das pessoas já entendem que a alta costura é uma coisa exclusiva, não sabem muito bem ali por quê, mas entendem que é exclusivo. Então, um ateliê, quando ele coloca, um ateliê brasileiro, quando coloca alta costura na sua etiqueta, ou se intitula o ateliê de alta costura, ele pode passar a sensação de desinformação, porque, nossa, a pessoa tem um ateliê, mas não sabe que a alta costura não existe no Brasil, ou de enganação, né? Tipo assim, não tem alta costura no Brasil, tá querendo me enganar que você faz? Então, é legal, é importante a gente ter isso, interiorizar essas informações, ter essas informações, pra gente conseguir ali conduzir o nosso negócio da melhor forma e conseguir também trabalhar essa comunicação aí muito melhor.